Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de instrumentação. Estamos aqui na série de vídeos sobre válvulas de controle. Estamos na parte 3, onde nós vamos escolher o ΔP da válvula, que é a decisão mais importante na hora que nós projetamos uma válvula de controle. Nós temos que escolher esse ΔP e esse ΔP é fundamental e vai impactar na dimensão da válvula, na sua controlabilidade em termos de variação de vazão, e que vai afetar a rangeabilidade, ou seja, a relação entre a máxima vazão e a menor vazão, e vai afetar na escolha da bomba e nos custos operacionais. Então é isso que nós vamos ver aqui. Mais uma vez, isso aqui é uma série de vídeos sendo desenvolvidos tanto por mim, professor Jorge Otávio Trierweiler, quanto pelo professor Marcelo Falenzena. Então vamos lá! Pessoal, para ilustrar o efeito da escolha do ΔP na válvula, nós vamos considerar este exemplo. Esse exemplo pode ser visto como um típico exemplo industrial, onde nós temos um vaso a uma pressão P0 e um outro vaso a uma pressão P2. E nós queremos transportar fluido deste vaso para este vaso a uma vazão nominal de 100 galões por minuto. E que a situação nominal ocorra com 50% da capacidade da válvula, ou seja, 50% da capacidade da válvula vai representar a situação de vazão nominal. Além disso, nós vamos considerar nesse exemplo que a perda de carga na tubulação toda está concentrada e representada no trocador de calor. O trocador de calor é um elemento de perda de carga dinâmico. Além desse elemento de perda de carga dinâmica, que é o trocador, nós temos a tubulação. Mas nesse exemplo, nós estamos considerando que toda a perda de carga dinâmica na tubulação e no trocador está concentrada aqui no trocador, e é de 40 psi. E essa perda de carga ocorrerá a 100 galões por minuto na situação nominal. Então, esse é o sistema que nós vamos considerar. E nesse sistema, o ΔP estático é a diferença entre a pressão do vaso de saída e a pressão do vaso de entrada. E isso vai ser de 150 psi. Então, esse exemplo aqui, nós vamos considerar duas situações para ilustrar o efeito da escolha do ΔP da válvula. Vamos considerar a situação com 20 psi e a situação com 80 psi. Então, são duas situações, dois casos que nós vamos considerar. E nós vamos ver aqui, se eu colocar mais ΔP na válvula, eu vou ter que ter uma bomba maior. E isso vai acarretar num custo operacional maior, porque eu vou gastar mais energia, mas por outro lado eu vou gastar mais energia que vai ser dissipada na válvula de controle, porque o objetivo aqui é ter a vazão 100 galões por minuto. E no momento que eu escolher uma válvula que tem uma menor perda de carga, a bomba vai ser menor, consequentemente o custo operacional vai ser menor. Mas nós vamos calcular e vamos ver que uma válvula que tem uma maior ΔP vai ter uma maior rangeabilidade, vai ter um maior intervalo de operação, maior diferença entre a máxima vazão atingida e a menor vazão atingida. Então é isso que nós vamos calcular aqui, passo a passo com vocês neste exemplo, e daí nós vamos então ter claro essa diferença dessa escolha aqui, certo? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o balanço de energia. O balanço de energia consiste em quê? Consiste em nós determinarmos que o ΔP da bomba vai ser igual a o ΔP estático, o ΔP na válvula e o ΔP no trocador de calor. Sendo que o ΔP da válvula e o ΔP do trocador de calor são dependentes da vazão. Então, essas são duas grandezas que variam com a vazão. E nesse estudo de caso que nós vamos fazer, nós vamos atribuir dois valores possíveis
que nós vamos analisar para a perda de carga na válvula, certo? Sendo que na situação nominal eu sei a perda de carga no trocador de calor e na tubulação que está concentrada aqui, que é 40 psi a 100 galões por minuto. Então nós vamos considerar duas situações e dependendo do que eu colocar de ΔP na válvula, eu vou ter uma bomba diferente. Quanto maior o ΔP na válvula, maior será a bomba. Porque essa parcela P2 menos P0 é igual nas duas situações, assim como a perda de carga na tubulação e no trocador de calor, que também é igual nas duas situações. Então, a diferença está aqui na escolha desse ΔP na válvula. Então, agora nós vamos ver como é que nós atualizamos e calculamos o ΔP no trocador de calor em duas situações distintas, ou, em melhor dizendo, como nós, a partir desse valor nominal de ΔP da válvula, que é 40 psi, numa vazão de 100 galões por minuto, como é que nós podemos calcular qual vai ser o ΔP no trocador e tubulação quando a vazão aumentar ou diminuir. Então é o que nós vamos fazer agora. Então, para isso, nós vamos fazer uso do quê? Nós sabemos que a vazão ela é proporcional à raiz quadrada de ΔP. Então, se nós colocarmos a proporcionalidade vazão proporcional à raiz quadrada de ΔP numa determinada vazão, e numa vazão nominal vai ser proporcional ao ΔP, que eu sei que é o ΔPH no trocador nominal. Se eu agora dividir essas duas expressões, o fator que é de proporcionalidade, que vai transformar essa proporção em identidade, vai ser o mesmo. Logo, a expressão vai ficar simplesmente f sobre f nominal igual a raiz quadrada da razão entre o ΔP do trocador na vazão maior com a relação da vazão menor. Colocando a raiz quadrada para o outro lado, vira ao quadrado, e substituindo os valores nominais, que é 40 e 100, nós chegamos então à expressão que representa a perda de carga variando com a vazão, certo? E essa expressão aqui que nós vamos colocar aqui substituindo a expressão na hora de calcularmos o que acontece nessa expressão a vazões diferentes da nominal, certo? Pessoal, então agora nós temos que determinar como a bomba vai funcionar. Para isso, vamos recordar a curva da bomba. Nós temos a curva da bomba, que à medida que nós aumentamos a vazão, o ΔP da bomba diminui. Mas nós vamos considerar que a região que a bomba que nós escolhermos irá trabalhar vai ser numa região onde a perda de pressão é muito pequena, ou seja, a pressão ela pode ser aproximadamente constante. A gente vai considerar que essa é a região que nós iremos trabalhar e nessa região dá para considerar que a pressão fornecida pela bomba é praticamente constante. Normalmente nós escolhemos a bomba para que ela trabalhe numa região onde ela não perde muita pressão, porque justamente nessa região aqui é a região de maior eficiência. Quando ela começa a perder muita pressão à medida que a gente aumenta a vazão, a eficiência operacional da bomba cai significativamente. Então, não é nenhum sacrilégio nós considerarmos que nós escolhemos a bomba e que nós escolhemos uma bomba em que a variação de pressão não é significativa na faixa de operação que nós queremos, certo? Mas em termos práticos, existirá essa queda de pressão, mas para facilitar nossos cálculos, nós vamos considerar que o ΔP da bomba é constante. Tendo isso em mente, então nós vamos agora calcular o ΔP
da válvula, mas antes de calcular o ΔP da válvula, nós vamos dimensionar a válvula nos dois casos. Então, nós partimos com a expressão da expressão básica de uma válvula de controle, que é essa aqui, e vamos determinar o CV na situação nominal para os dois ΔPs que nós iremos atribuir para a válvula. Então, se nós colocarmos esses valores, como nós já dissemos a vocês, vamos considerar aqui na situação nominal, a válvula está em 50% da capacidade. Então, substituindo os valores, vamos colocar aqui 100, 0,5, CV é o que eu vou determinar, e para cada ΔP que eu escolher nos dois casos, nós vamos ter um CV diferente. Então, colocando o CV em evidência, no caso 1, nós vamos ter o CV1 igual a 44,72 e no caso 2, em que a ΔP da válvula é 80, nós vamos ter um CV de 22,36. Baseado nesse ΔP da válvula, nós acabamos dimensionando a válvula em si, ou seja, a decisão mais importante no projeto de uma válvula de controle é o ΔP que será colocado na válvula de controle. Então, nós temos duas válvulas dimensionadas aqui. Então, agora nós vamos calcular a máxima vazão que essas válvulas calculadas vão ter nas duas situações. Então, esse é o nosso próximo cálculo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é escolher qual é a máxima vazão e a menor vazão, a situação de máxima vazão e a situação de menor vazão. Vamos considerar que a máxima vazão ocorrerá com Fx igual a 1 e que a menor vazão ocorrerá com Fx igual a 0,1. São dois valores arbitrários, nós poderíamos ter escolhido como máxima vazão 0,9 aqui em lugar de 1 e 0,1 aqui. Por que não 0? Porque depois nós vamos fazer a relação entre a máxima vazão e a menor vazão, e se nós colocássemos 0, nós teríamos a divisão por 0. Então, para cálculo da rangeabilidade, ou a razão entre a vazão máxima e a mínima, que nós vamos definir como rangeabilidade, comumente nós utilizamos 1 para a vazão máxima, que é o máximo da capacidade da válvula, e a vazão que ocorrerá nessa máxima capacidade, e a menor vazão, que operacionalmente nós vamos considerar aqui como 0,1, certo? Então, agora, o próximo passo é nós calcularmos o ΔP da válvula nessas duas situações. Nós vamos substituir o CV que nós calculamos, nós temos então que colocar agora em evidência o ΔP da válvula, aquela mesma expressão que nós tínhamos antes, a bomba já está dimensionada para a situação, e o ΔP do trocador de calor, ele é variável, então também está ilustrado aqui. Então, com isso, nós temos o quanto de ΔP vai estar disponível para a válvula, que vai ser a diferença entre o que é fornecido de ΔP pela bomba, o que é consumido pela parte estática e o que é consumido pela variação de perda de carga no trocador e na tubulação para qualquer vazão. Então, aqui nós temos então a expressão do ΔP da válvula na situação 1. Então, substituindo essa expressão aqui dentro, nós vamos ter então o F aqui dentro da raiz quadrada e o F aqui fora. O CV nós já calculamos no slide anterior. E aí, para cada um desses valores de f de x, nós vamos ter uma vazão. Quando eu colocar um f de x igual a 0,1, nós vamos ter a vazão mínima. Quando nós colocarmos f de x igual a 1, nós vamos ter a vazão máxima, que a válvula que nós projetamos anteriormente irá nos fornecer. Certo? Então vamos fazer isso agora. Nós vamos calcular nessas duas situações. Simplesmente o cálculo é um processo interativo, que é fácil de ser resolvido no computador, e nós chegamos a essas duas vazões. Quando é 0,1, a vazão mínima é 33,3, quando é 1, a vazão máxima 115.
A rangeabilidade normalmente é a relação entre a menor vazão, entre a maior vazão e a menor vazão. Como está ilustrado aqui, teve uma rangeabilidade de 3,46. Vou fazer o mesmo cálculo para o ΔP da válvula, que é o caso 2 de 80 psi. Seguindo um cálculo análogo, nós chegamos a essa expressão, que mais uma vez, calculada para valores de f de x01 e 1, nos dará uma rangeabilidade, neste caso, que vai ser maior que a rangeabilidade do caso original. Então, aqui nós temos as duas situações. O resultado que nós obtemos com o ΔP de 20 é uma rangeabilidade de 3,46, ao passo que quando a válvula é atribuído um ΔP maior, a rangeabilidade é maior. Então, quanto maior o ΔP colocado na válvula, maior é a rangeabilidade que ela irá apresentar, certo? Na analogia que a gente tem com a velocidade do carro, com o freio, com o acelerador, é a seguinte situação. Imagine que no caso nominal você queira andar com uma velocidade de 40 km por hora e você quer a situação em que você acelera mais o carro e freia mais. E você, nessa combinação de mais acelerado e mais freado, você chega na situação de 40 km por hora. Essa é a situação nominal. Eu poderia ter uma outra situação em que eu acelero menos e freio menos. Então, na situação que eu acelero mais e freio mais, quando eu tirar o pé do freio, a velocidade que eu vou poder atingir, que é a velocidade máxima, vai ser maior do que a situação em que eu acelerar menos o carro e frear menos. Mas claro que na situação que eu acelero mais o carro e freio mais o carro, eu gasto mais combustível, mas por outro lado eu tenho uma maior rangeabilidade, que no caso do carro seria uma maior velocidade que eu vou conseguir atingir. Então, a situação 2 aqui é a situação em que eu estou com o carro mais acelerado, ou seja, uma bomba maior, e estou com o carro mais freado, que é com 80 psi. É uma situação que eu estou gastando mais energia, mas eu chego a uma variação maior de vazão, eu chego a uma vazão máxima maior. E aqui é a situação em que eu estou com um carro menos acelerado e menos freado, logo, quando eu tirar o pé do freio, ele vai atingir uma velocidade menor e, portanto, uma menor rangeabilidade. Certo? Então, essa analogia talvez ajude vocês a entenderem melhor essa situação. Então, esse slide aqui, ele simplesmente resume os cálculos que nós fizemos nas duas situações, o procedimento de cálculo, o passo a passo e os resultados atingidos, tanto para o caso 20 quanto para o caso 80, certo? Então, essencialmente, tudo aquilo que nós fizemos está aqui representado novamente para vocês fazerem uma comparação lado a lado, como foi feito o cálculo e os valores atingidos. Bom, esses resultados, então, baseados nesse exemplo, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Quanto maior for o ΔP que eu colocar na válvula, maior será a rangeabilidade. Ou seja, maior vai ser a vazão que será atingida quando nós abrirmos a válvula. Mas, por outro lado, eu vou gastar mais energia, eu vou jogar mais energia fora, eu vou desperdiçar mais energia. Então, eu tenho um compromisso. Se eu escolher um ΔP na válvula muito elevado, eu ganho sob o ponto de vista de controle e perco sob o ponto de vista de custo operacional. Então, o que eu tenho é um trade-off, um compromisso. E, normalmente, quando nós fazemos projeto de qualquer sistema, nós sempre vamos ter compromissos entre grandezas. E, normalmente, para se fazer esses projetos, uma técnica muito utilizada, pelo menos para iniciar o procedimento, é a utilização de heurísticas. Heurísticas são regras que são obtidas e desenvolvidas e que representam soluções
adequadas, baseadas na experiência. Mas a gente pode pensar a heurística como sendo uma boa ou um bom ponto de partida, que depois eu tenho uma grandeza que eu posso aprimorá-la através de um método mais sofisticado ou um método mais apropriado para aquele caso específico. Bom, heurística, então, é importante quando nós trabalhamos em projeto, e a heurística que se usa normalmente para a escolha do ΔP da válvula é a seguinte heurística. Então vamos lá. A heurística é a seguinte: a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a vazão máxima que eu quero para o sistema. Então eu tenho que especificar que vazão eu quero que esse sistema tenha, que possa ser alcançado. Para essa situação, eu calculo a perda de carga na tubulação, nos trocadores de calor, e para essa vazão máxima. Então, para a vazão máxima, eu calculo essa perda de carga. E eu coloco 50% dessa perda de carga que eu obtive aqui, eu coloco na válvula. Então, quer dizer, a válvula vai representar na situação de vazão máxima 1/3 da perda de carga total, que é a válvula mais a perda de carga na tubulação e trocadores. Certo? Vamos ilustrar isso no exemplo a seguir, mas essa é uma regrinha bastante útil e simples de ser aplicada, como nós vamos ver no nosso exemplo a seguir. Então vamos aplicar a heurística que nós vimos anteriormente. Vamos considerar que nós queremos uma vazão máxima desejada de 150 galões por minuto. Daí nós vamos calcular o ΔP nessa situação de vazão máxima que eu quero, usando aquela expressão que nós determinamos, isso deu 90 psi. A heurística diz o seguinte: eu tenho que colocar para a válvula em torno de 50% do ΔP por atrito, do ΔP dinâmico, na vazão máxima. Que nesse caso, então, vai ser 90 divididos por 2, ou seja, 45 psi. Aí o terceiro passo é simplesmente projetar a válvula. A vazão máxima eu sei, que é essa aqui. O f de x normalmente é 1 ou 0,9. Eu uso 0,9 para ter uma folguinha. Mas você pode pôr 1 ou 0,9. Então eu coloco em lugar do f de x 0,9 ou 1. No caso aqui foi colocado 1. O CV é o que eu quero determinar. O ΔP da válvula é o que eu calculei no passo 2. E aí eu tenho a válvula projetada para essa situação. Então, a aplicação da heurística é muito simples, fácil de ser aplicada e é um bom ponto de partida na hora de projetar a válvula. Então, a decisão mais importante quando nós projetamos uma válvula de controle é o ΔP que nós vamos colocar na válvula, e essa heurística apresenta uma forma de determinar este ΔP, certo? E com isso nós terminamos este vídeo, e no próximo, então, nós daremos continuidade às correções da equação que descreve a válvula de controle. Até lá, por enquanto era isso.